Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Eu sei que eu tenho falado muito de política, hoje eu vou falar de um assunto mais ou menos, falar da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e você vai estar recebendo os meus vídeos, as ministrações que a gente tem feito na igreja, ok? Bom, eu quero falar sobre... Tem um texto na palavra de Deus que está em Romanos capítulo 12, verso 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por outro lado, em Filipenses, no capítulo 4, diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Bom, eu quero começar falando o seguinte, trazendo esses dois textos para uma reflexão. Eu até cheguei a perguntar esses dias para uma irmã que é PM, e perguntei a ela se realmente era verdade que quando a PM ela vai arregimentar alguém para suas fileiras, antes de aceitar essa pessoa, ela faz uma investigação e ela vai na casa dos seus familiares, parentes, na circunvizinhança, até na escola. Ela falou que até na escola pessoas designadas pela PM vão procurar saber como que é a pessoa, qual é a índole da pessoa e que tipo de pessoa ela é. Isso me trouxe uma reflexão, porque eu tenho pensado esses dias. Jesus, certa feita, chegou para os seus discípulos e perguntou o seguinte: o que as pessoas dizem que eu sou? E a gente vive num mundo em que o distanciamento, né, não estou falando da questão presente, mas o distanciamento é uma tônica. Nós, muitas vezes, não temos mais aquela empatia, aquela junção, e até mesmo dentro da igreja, a comunhão tem perdido um pouco seu valor. E a gente vive num mundo, eu estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam de mim. Mas será que isso é realmente compatível para um cristão? Porque veja, a Bíblia, por outro lado, diz que nós somos uma carta viva de Cristo ao mundo. E o que as pessoas irão ler em nós se nós somos pessoas fechadas e pessoas nas quais nós não manifestamos eventualmente o poder e a glória de Deus? Porque o texto aqui está dizendo, se possível, quanto depender de vós, ou seja, o quanto depender de você, tende paz com todos os homens. Não é só com os irmãos da igreja. E aqui eu acho que é onde nós cometemos uma falha muito grande, porque nós vivemos o nosso mundinho e muitas vezes o gueto, a igreja acaba virando uma espécie de um gueto, onde a gente se refugia e muitas vezes se exime de se relacionar com outras pessoas e às vezes até mesmo de outras religiões. O fato da pessoa, eventualmente, ela ter uma outra religião que seja muito antagônica ao cristianismo, não quer dizer que eventualmente eu não possa conviver com ela. Por outro lado, o texto em Filipenses diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não é simplesmente conhecida de Deus. Então, qual é a leitura que as pessoas fazem de nós ao olharem para as nossas vidas? Será que elas veem um verdadeiro cristão? Será que elas veem a manifestação de Cristo em nós? Será que elas veem aquilo que a Bíblia diz que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser? Porque o texto aqui em Filipenses diz assim, perto está o Senhor. Então, aquilo que eu faço não vai simplesmente refletir naquilo que as pessoas acham de nós, porque aí vem o grande problema. E o que Deus acha de nós? E aí eu preciso levar para um outro texto, que quando Jesus diz que o padrão de julgamento de Jesus não será o que nós dizemos que somos, mas é o que nós fomos para as pessoas. Porque eu sirvo a Deus servindo o meu próximo. Porque Jesus disse assim, tive fome, tive sede, estive nu, e tu me
me desse de comer, me desse de beber e me vestisse. E nós vamos perguntar: Senhor, quando que nós fizemos isso? E ele dirá: quando a um desses pequeninos fizeste. Então, nós temos que parar para nos preocuparmos principalmente nesse tempo que nós estamos isolados e muito distanciados, como que nós voltaremos? Que tipo de cristianismo nós manifestaremos para o mundo? Será que é o mesmo cristianismo que nós vínhamos praticando até então, onde não há nenhum tipo de impacto na sociedade, muitas vezes? O que a nossa sociedade tem mudado? O que muitas vezes aquilo que está em nosso entorno tem mudado em função das nossas ações? E é isso que nós temos que parar para nos preocuparmos. Não que a gente espere aprovação humana, mas que a gente tenha a preocupação de manifestar Cristo para o outro. Porque se eu digo que tenho ministério, o meu ministério tem que ser voltado para alguém, não para mim mesmo. E aí entra o que a própria palavra está dizendo: se possível, quando depender de vós, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, inclusive com as pessoas de fora. E nós temos que ser a diferença. Por exemplo, no nosso trabalho, nós temos que ter responsabilidade, temos que chegar no horário, temos que cumprir nossas funções. E nós, na nossa família e assim por diante, em muitos contextos da sociedade, nós temos que manifestar o poder e a glória de Deus. E isso só vai ser possível quando nós começarmos a olhar para o outro, mesmo que este outro seja alguém que muitas vezes, humanamente falando, não possamos ver possibilidade de transformações e mudanças. Mas a gente tem que aprender. Eu acho que o grande segredo disso tudo é a gente começar a olhar para o outro com o olhar que Deus sempre olha, que é a possibilidade daquilo que aquela pessoa pode ser. Hoje podemos olhar para alguém e dizer: fulano e beltrano não dará em nada, mas Deus olha para aquele alguém e diz assim: eu posso transformá-lo e fazer dele uma pessoa, um grande homem, uma grande mulher de Deus. E muitas vezes ele vai depender da nossa disposição em ser instrumento para manifestar a glória dele. Eu acho que, além de tudo isso, o que tem faltado é a gente se deixar ser usado por Deus. Então, fica aí uma pergunta no final disso tudo: se Deus fosse nos arregimentar, assim como a PM faz com muitos policiais quando são aceitos na sua corporação, se Deus fosse nos arregimentar baseado no que as pessoas dissessem de nós, será que nós conseguiríamos ser arregimentados por Deus baseado no que as pessoas diriam de nós? Por isso, nós precisamos entender que o que nos justifica de fato diante de Deus, porque você pode pensar assim: mas até então eu não tinha Jesus. Então lembre-se sempre: o que te justifica diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo, é o preço que foi pago na cruz. E hoje nós temos que manifestar o Cristo que é em nós. E um dia nós muitas vezes precisamos de alguém, e muitas vezes não tivemos quem pudesse nos atender. Hoje nós precisamos ser a resposta para as pessoas, a resposta para o mundo. Por isso, não viva uma vida dizendo: estou pouco me lixando para o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho que me preocupar sim, se as pessoas estão vendo Cristo na minha vida. E é isso que a igreja tem que, quando voltar a uma normalidade que nós voltaremos um dia, se preocupar e começar a fazer. Amém? Deus abençoe vocês.